Olá pessoal, como vai? Que Deus te abençoe nesse tempo. Hoje, a nossa última terça-feira de março, fechando esse propósito, fechando essa série, onde nós temos caminhado falando sobre o lugar certo. Tenho chegado à conclusão que para irmos a esse lugar certo, precisamos ouvir a direção de Deus. É impossível chegarmos a um lugar certo sem ouvir, sem receber, sem praticar, sem vivenciar a direção de Deus. Eu queria começar esse tempo compartilhando com você que tudo vai começar na vocação. Deus já colocou algo dentro de você e isso se chama vocação. Para que você vá ao lugar certo, você precisa carregar a coisa certa. A coisa certa, você precisa estar convicto e convicta daquilo que Deus te deu para ser, aquilo que Deus te deu para carregar. Isso se chama vocação. Logo na sequência, Deus te dá aquilo que eu vou chamar de visão. A visão que você precisa para que você, ao chegar no lugar certo, você saiba do que Deus quer. A visão é o que Deus quer fazer naquele lugar e certamente usando você. Para isso, depois ele te colocar dentro de você uma vocação, te dar uma visão, ele certamente vai te dar uma direção para que tudo isso possa conduzir e na medida que você vai obedecendo, isso vai te levando a esse lugar em Deus. Eu quero só lembrar você que nem sempre esse lugar em Deus vai estar associado a uma geografia específica, mas um lugar em Deus que responda a ser o lugar do coração de Deus para você. Logo na sequência, nós vamos ter aquilo que é a missão, que é quando você chega no lugar e você entende que agora é a hora de colocar a sua vocação em prática, colocar tudo aquilo que Deus foi construindo ao longo do tempo. E hoje eu quero falar com você num texto muito conhecido que o salmista deixou registrado. Eu acredito que ele vai criar para nós, no fechamento dessa terça profética, dessa terça de propósito, aquilo que é a pergunta de muitos: como eu vou saber, como eu vou chegar no lugar certo? Salmo 32, versículo 8, diz assim: Eu mesmo, diz o Senhor, vou te instruir e vou te ensinar o caminho em que você irá. E nesse momento, eu vou te guiar com os meus olhos. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho que deve seguir. Vai estar em algumas versões. E ele fecha dizendo assim: eu te darei conselhos, eu te darei instruções segundo a minha vista. O que esse texto está trazendo para nós e trouxe para Davi é que, sabe, eu mesmo vou te ensinar. Eu mesmo vou te instruir, eu mesmo vou colocar sobre você tudo aquilo que você precisa para poder andar no caminho. João 14, versículo 6, Jesus vai declarar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você parar para analisar, por que ele se autodenominaria caminho se não fosse para te levar em alguns lugares? Por que ele falaria que estava indo para o Pai preparar um lugar? Então, quando a gente chega nessa conclusão, ouvindo talvez tudo que a gente foi ouvindo ao longo de março, desse mês de março, nós vamos entendendo que Deus sempre se referiu a lugares específicos para cumprir coisas específicas através de pessoas que se submetem, através de pessoas que se permitem. Então, o meu convite hoje, nessa terça-feira, é que você, depois de ter acompanhado, depois de ter sido ministrado, depois de ter sido talvez impactado com as palavras que Deus foi ministrando aqui nessas terças, nesse canal, nesse tempo, é que você possa entender que há um nível de instrução, há um nível de guiar de Deus, segundo a ótica dele. Diz a palavra que eu vou te conduzir, vou te trazer instruções e vou te guiar segundo os meus olhos. Não tem como dar errado se você aceitar para a sua vida as coisas na ótica de Deus. Não tem como você achar um lugar muito bom ou um lugar muito ruim se você estiver olhando pela ótica de Deus. Pela ótica de Deus, um lugar muito ruim na sua ótica vai ser maravilhoso. Na ótica de Deus, um lugar maravilhoso para você vai ser ruim na ótica de Deus. Então, espere a ótica de Deus te instruir, a visão de Deus te orientar. Mas uma vez que ela fizer isso,
viva debaixo dessa instrução, dessa ótica, dessa visão, porque é dessa maneira que nós vamos encontrar lugares maravilhosos. Eu quero citar para você. Ao longo desse tempo, muitas palavras foram vindo, muitas palavras foram, fluindo de dentro de nós, falando sobre esse lugar certo. Uma das crises no tempo presente chama-se pessoas certas em lugares errados. Uma das crises que se instalou no nosso tempo são pessoas erradas, pessoas que não nasceram para aquilo, mas de alguma forma construíram na força do seu braço ou de outras maneiras, pessoas erradas nos lugares certos. E isso, na verdade, está sendo oportunista ao diabo fazer uma grande, eu diria que, bagunça. E é por isso que nós temos trazido essa palavra, porque eu creio que o que Deus espera é que você seja a pessoa certa no lugar certo. Eu já falei isso várias vezes, eu quero fechar essa palavra, nós vamos dividi-la em parte 1, parte 2, você vai poder ter a parte 2 na sexta-feira, nós vamos colocar ela para também trazer um fechamento desse tempo. Então hoje, terça-feira, a primeira parte, e na sexta nós vamos colocar a nossa segunda parte, para você entender de uma forma muito profunda que o que vai compensar nessa vida é você ser a pessoa certa no lugar certo. Nem sempre as pessoas certas estavam nos lugares certos, mas aí você vai ver o próprio Deus fazendo, tudo acontecer. A gente talvez não tenha vivido, não esteja vivendo, não tenha vivido algumas coisas porque a gente decidiu andar por conta própria. A gente decidiu andar segundo a nossa visão e a gente foi para lugares que nunca deveria ter ido, a gente foi fazer coisas que nunca deveríamos ter sido feitas, a gente foi se meter em coisas que nunca eram para ter sido mexidas. Muitas dessas coisas, muitas dessas missões, que eu poderia dizer assim, a gente fez por voluntariedade, por boa intenção e não por revelação. E a boa intenção, ela nunca é definitiva. A boa intenção, ela vai te levar até um certo ponto, mas a revelação, ela vai te levar até o final. Porque a palavra diz que tudo vai passar. As flores vão secar, as flores vão murchar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Sabe, o que vai garantir você permanecer no lugar certo, sendo a pessoa certa, é a palavra de Deus que você carrega. E aí eu quero falar com você sobre uma questão onde está muito clara. Deuteronômio 2, versículo 2, depois de algum tempo daquele povo hebreu girando, a palavra de Deus virou para Moisés e para aquele povo e foi dito da seguinte forma: ei, virem para o norte. Perceba que o tempo todo Deus está simplesmente interessado em dar direções para o seu povo. Veja que, apesar das direções claras de Deus, elas muitas das vezes são conflitantes dentro de nós, porque nós não imaginamos como uma direção de Deus pode passar por dificuldades. Olha o que diz o texto de Gênesis 12. Vai dizer que Deus chegou para Abraão e falou assim, sai desse lugar e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando você ouve essa palavra, você pensa assim, uau! Eu vou para um lugar que Deus mandou. Eu vou para um lugar que Deus está me mandando, tá? Então vai ser espetacular. É o lugar certo? É o lugar certo. Mas a palavra diz que Abraão, quando saiu e ao começar a caminhar para esse lugar certo, ele teve que enfrentar uma forte batalha com os cananeus. E aí eu pergunto a você, era ou não era o lugar certo? Era ou não era Deus falando? Era Deus falando. No entanto, ele teve que vencer o desafio de enfrentar os cananeus. Quando você vai para Gênesis 26, você vai ouvir Deus falando assim, Isaac, não saia daqui. Fica aqui em Gerar, na terra de Gerar, permaneça. A palavra diz em Gênesis 26 que era um tempo de fome, era um tempo de escassez. E Deus mandou Isaac ficar em Gerar. Então entenda que as direções de Deus para o lugar certo nem sempre estarão servidas de algumas facilidades que a gente espera, mas certamente pode não faltar desafios numa direção de Deus para o lugar certo, mas também não vai faltar milagres para o cuidado de Deus se manifestar sobre você se você decidir obedecer. Porque Isaac ficou.
E diz a palavra que Isaac plantou naquele lugar de fome. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais a porção sobre uma semente. 100 vezes por um. E aí você vai perceber assim, uau, como foi possível? Foi possível porque numa direção de Deus, ele decidiu enfrentar o que tinha que ser enfrentado e ficou no lugar que Deus havia designado. Então não fique no lugar que você acredita ser o certo, fique no lugar que Deus te designou ser o certo. Ah, vai ter que enfrentar desafios? Enfrente desafios. Mas eu vou ter que semear no meio do improvável? Semeia no meio do improvável, porque vai nascer em nome de Jesus. Quando você vai para Gênesis 46, Jacó está recebendo a palavra de Deus, vai para o Egito. Ir para o Egito era ir para o pior território daquela época. Era ir para a mão, literalmente, do bandido. E diz a palavra que Jacó foi, e lá ele reencontrou com todos os seus familiares ali, foi próspero ali, ele se instalou ali, ele cresceu ali, ele teve que enfrentar alguns egípcios, no entanto ali foi o lugar que tudo aconteceu. Eu quero fechar essa primeira parte, na sexta-feira a gente vai se encontrar novamente, falando e fechando esse propósito de março, aonde, sabe, você precisa de uma vez por todas, como diz a palavra, né? O ditado, entender que vai valer sempre muito a pena você gastar todas as suas energias, todas as suas forças para queimar todos os dias o que Deus te deu para queimar no lugar certo. Eu quero fechar aqui só te lembrando que o Gênesis tinha sido feito por Deus. O Gênesis lá no jardim, o jardim do Éden, no Gênesis, tinha sido gerado em Deus. Cada animal, cada planta, cada ser que vivia, e a colocação de Adão, a colocação de Eva. Mas diz a palavra que no momento em que Eva estava passeando, a serpente se comunicou com ela fazendo algumas propostas, que levaram ela, logo depois Adão, a cederem aquilo que Deus havia dito para não cederem, a partilharem daquilo que não era para ser partido. O que eu quero dizer e fecho aqui é que ainda que chegando no lugar certo, não significa que você vai estar livre de continuar firme, de continuar constante e de continuar abundante naquilo que o Senhor te chamou. De continuar atento, de continuar santificado, de continuar mergulhado, de continuar íntimo, de continuar firme, de continuar atento, porque mesmo no jardim do Éden, o lugar mais certo daquela época, o lugar feito pelo próprio Deus, também tinha sofrido uma invasão, também tinha sofrido ali a presença agora daquela serpente e que agora estava seduzindo a Eva e o Adão. O que eu quero dizer para você é que mesmo estando no lugar certo, é fantástico a gente passar aqui esse tempo, passamos o mês de março falando sobre irmos para o lugar certo, mas eu preciso te dizer que chegando nesse lugar certo, você vai precisar tomar cuidado, você vai precisar se cercar de tudo aquilo que vai ser necessário em Deus para você não ser seduzido, porque Adão e Eva saíram do Éden, foram removidos do lugar certo, porque cederam à sedução, cederam à artimanha que aquela serpente havia preparado, mesmo estando no lugar certo. O que eu quero dizer é que era o lugar certo para Adão e Eva, mas não era o lugar certo para a serpente. No entanto, a serpente conseguiu levar uma vantagem sobre aqueles que estavam no lugar certo. Não deixe que a sedução, que a tentação, que as provocações, que as presunções, que tantas coisas, que não são, estejam dominando você e talvez fazendo você perder o rumo do lugar certo ou quem sabe te removendo de lá. Se isso aconteceu por algum momento e você se viu saindo do lugar certo, eu quero te dizer, é tempo de voltar. A hora é essa. Eu te convido a fazer parte disso em nome de Jesus. Te espero na sexta para a nossa segunda e última parte em nome de Jesus.